Olá, terceiro ano, como vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós vamos seguir com o conteúdo de gramática. Então, pega o teu livro e vamos trabalhar o capítulo 1. Na última aula de gramática, nós trabalhamos sobre a classe numeral. Vimos também, de forma rápida, o conceito sobre advérbio, mas hoje nós vamos trabalhar mais informações sobre a classe chamada advérbio, ok? Primeiro, eu gostaria de refletir com vocês e deixar bem organizada essa ideia de que o advérbio é uma classe de palavras que revela circunstâncias, ok? Abra o seu livro na página 9. Então, você vai ter justamente esse tópico, advérbio revelador de circunstâncias. Coloque a data de hoje da nossa aula na página 9 e também pegue o seu marca-texto e destaque essa parte que está aqui destacada nesse quadro no livro, tá? Então, diz assim: o advérbio é uma classe gramatical de palavras quase sempre invariáveis e que modificam o verbo, o adjetivo, outros advérbios ou mesmo frases e períodos inteiros. A função sintática do advérbio pode ser adjunto adverbial, a não ser que eles estejam transformados em substantivos. Então, nós temos uma tabela aí que vai ajudar a compreender o uso dos advérbios. Analisem as frases. Exemplo 1. O diretor saiu apressadamente. Qual é o advérbio aí? Qual é a palavra que está expressando circunstância? Apressadamente, ok? Qual é o termo que é modificado pelo advérbio saiu? Ó, o diretor não apenas saiu, mas ele saiu apressadamente. E o termo que está sendo modificado é qual? Saiu, que é verbo. Segundo exemplo, ela estava muito bonita. Qual é o advérbio? Qual a palavra que está indicando circunstância? Muito. E qual é o termo que está sendo modificado pelo advérbio? Aí é bonita, certo? Então, ela estava bonita. Não, ela estava muito bonita. Então, o termo que é modificado é o adjetivo, que é a palavra bonita. Lembrando que o adjetivo ele serve para caracterizar. Outro exemplo, João Pedro joga bem mal. Qual é o advérbio aí? Qual é a palavra que está indicando circunstância? Bem. E a palavra mal é o termo que está sendo modificado pelo advérbio. E o termo modificado, analisando morfologicamente, é um advérbio. Infelizmente, podemos fazer pouca coisa. Ó, infelizmente, a palavra que está indicando circunstância. Podemos fazer pouca coisa, é o termo que está sendo modificado pela palavra infelizmente, e aí essa classificação podemos fazer pouca coisa, o termo que está sendo modificado é uma oração, ok? Lembrando que para ser uma oração precisa possuir verbo, certo? Na próxima página, que é na página 10, vocês vão encontrar esse gráfico que está se referindo a um levantamento dos países mais inovadores. E aí, gente, é algo que é até um pouco triste, né? Mas enfim, nós temos um dado aí que o Brasil, o nosso país, ele está em 47º lugar nesse ranking de inovação entre 50 países. Então, estamos numa situação bem complicada, né? Ó, inovação, aqui não. Note como os advérbios aqui e não funcionam como importante meio para chamar a atenção do leitor para o fato de que no Brasil não há muita inovação. Então, aqui dá a ideia de lugar e não, que é um advérbio de negação, certo? Juntas, essas duas palavras transmitem de forma rápida e eficaz a mensagem pretendida pelo emissor. Imaginemos se não houvesse a palavra inovação, nem aqui não. Talvez fosse um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim, realizar a interpretação, se a gente não parasse para analisar de fato os dados que são apresentados abaixo. Ainda na página 10, você vai ver o tópico advérbios e locuções adverbiais. Advérbios, locuções adverbiais e expressões denotativas. O que é que acontece?
Muitas vezes, circunstâncias de tempo, modo, lugar, entre outras, não se mostram simplesmente por uma palavra, elas são compostas por duas ou mais palavras. Quando acontecer isso, certo? Quando nós percebemos que as circunstâncias de uma determinada oração ela está sendo representada por duas ou mais palavras, nós estamos tendo o exemplo de locuções adverbiais. Ou também expressões denotativas. E aí, nesse caso, é interessante prestar atenção. Na página 10, nós temos um exemplo aí, ó. Calmamente, calmamente é um advérbio e com calma é uma locução adverbial. Aí é composto por mais de uma palavra. Então, temos uma tabela com a classificação dos advérbios e exemplos de advérbios e locuções adverbiais. Então, se eu pedisse para você destacar dessa tabela quais são as locuções adverbiais, obviamente que você iria destacar as que estão sendo compostas por mais de uma palavra, ok? Então, de afirmação, sim, certamente, realmente, com certeza. Então, eu posso criar várias frases, várias orações, vários períodos, usando uma dessas palavras ou expressões para dar ideia de circunstância. De dúvida, acaso, possivelmente, provavelmente, talvez por acaso. De intensidade, bastante, bem, demais, muito, pouco, tanto, de muito, de pouco, de todo. De lugar, abaixo, acima, aqui, ali, acolá, à direita, à esquerda, ao lado, de dentro, de fora. De modo, assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, à toa, à vontade, ao contrário, às avessas. De negação, não, definitivamente, jamais, de forma alguma, de modo nenhum. De tempo, agora, amanhã, ontem, anteontem, à noite, à tarde, de manhã, de vez em quando. Vale ressaltar a informação que está logo em cima aí no slide, que existem algumas palavras que não se enquadram em nenhuma das 10 classes gramaticais. Nós vimos que existem 10 classes, as variáveis e as invariáveis, mas tem algumas que não estão nessa perspectiva. Então, elas se classificam como advérbios impróprios ou palavras e locuções denotativas, que nós vamos ver mais uma tabela na próxima projeção. Classificação, inclusão, exclusão, designação, realce, retificação e situação. Então, ó, inclusive, mesmo, até, também. O exemplo, todos ficaram revoltados, até eu. Então, a ideia da inclusão. Salvo, exceto, apenas, somente. Os parentes estavam lá, exceto Reinalda. Eis o presente que gostaria de ganhar. Realce, lá, cá. E eu lá quero saber de namoro. Retificação. Aliás, isto é, ou melhor. E ela omitiu a verdade, ou melhor, mentiu. Afinal, agora então. Afinal, não havia como descobrir a verdade. Vale notar que, embora os advérbios sejam tidos como invariáveis, é comum que eles apareçam com variações, principalmente de grau. É bem comum ouvirmos a seguinte expressão: pertinho, né? Então, ó, a casa fica pertinho da praia. Percebam que aí houve uma variação, né? E no exemplo de baixo, Maria escreve mais depressa que eu. Aí nós podemos ter um exemplo de um grau comparativo de superioridade. Então, existem algumas variações que são possíveis ser encontradas, ok? Na página 12, nós temos um tópico conexões. E aí, é bem interessante essa parte de conexões, porque vai tratar de algo que muitas pessoas acabam confundindo, certo? Que é o uso entre meio, o uso da palavra meio e meia. Então, diz assim: quem está com o livro vai destacar os pontos importantes presentes na página 12, ok? Se você tem dúvidas entre o uso de meio ou meia,
Tem uma dúvida completa, porque meia dúvida é bem difícil a gente ter. Da mesma maneira que dizem sempre não existir meio grávida, também é quase impossível ter meia dúvida. Gravidezes e dúvidas só aparecem por completo. Mas afinal, qual a diferença entre meio e meia em cada contexto em que aparecem? E mais que isso, será que faz diferença mesmo saber se existe tal distinção? Desta vez, sim, faz diferença. Não se trata de um detalhezinho da língua, porque no caso de meio e meia, o sentido pode mudar completamente. Usemos, por exemplo, grávida. A expressão meio grávida é incoerente, porque ninguém está um pouco grávida. Já meia grávida só cabe no mundo da fantasia. Ou é metade de uma grávida, talvez parte de um desenho cubista, ou é uma meia, dessas de calçar no pé. Grávida de pequeninas meias, prestes a calçar pequeninos pés. Aí, só mesmo se for literatura fantástica. Então, matamos a charada. Meia é um numeral e significa metade, ou um substantivo, enquanto meio significa um pouco e é advérbio de intensidade. Embora também possa ser o masculino da metade, meio limão, ou substantivo, no meio da rua, mas aí deixamos a conversa para outra ocasião. Desfez a confusão? E aí tem a fonte da pesquisa. E após temos a seguinte charge. Deixa eu te apresentar. Esse é o meu meio-irmão. Letra A. Você acha realmente importante que se conheça a diferença entre o uso de meio como numeral ou como advérbio? Por quê? 2. A palavra meio na charge é numeral ou é advérbio? Está indicando aí, é numeral fracionário ou é advérbio? Está indicando alguma circunstância. 3. Como se constrói o humor da charge? Aquela pergunta que algumas vezes nós paramos e refletimos. Como assim o humor? Mas é bom lembrar daquele conceito que o humor ele é construído de forma muito sutil. Ele também pode ser construído, ok? Então, agora o desafio é que vocês respondam essas questõezinhas da página 12 sobre essa charge e respondam as páginas 13, 14 e 15. São algumas questões de assinalar e outras questões abertas. A questão de 9 a 12 você vai responder com base no texto Tarde em Itapuã, certo? Então, tentem responder as dúvidas que vocês tiverem. Podem entrar em contato que eu estou disponível para ajudá-los. Forte abraço e até o nosso próximo momento de estudo.